Graça e paz. Vamos continuar nas meditações na carta aos Efésios e hoje começando o capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, a partir deste ponto da carta aos Efésios, os crentes em Jesus Cristo são exortados a andar de modo digno da vocação que foram chamados. Ou seja, a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós manifestada em toda a nossa prática de vida neste mundo. Eu penso que o apóstolo Paulo definiu de uma maneira grandiosa, maravilhosa, a vida cristã autêntica, verdadeira, quando ele disse em Gálatas 2, versículo 19 e 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Filho de Deus morreu por mim, mas também morreu comigo. Depois Deus, o Pai, entrou com o Espírito Santo e ressuscitou o seu Filho. E ressuscitou o seu Filho para que ele vivesse em nós. Em nós quem? Nós que com ele morremos e também fomos ressuscitados. Cristo nos substituiu fisicamente na cruz, com a finalidade de nos atrair a si, nos colocando no seu corpo e assim nos levar a morrer com ele na cruz. Depois de mortos, aí nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, ele entra em nós, ele entra para ficar, ele entra em nós para viver a vida dele. Toda a prática da vida cristã autêntica se desenvolve nessa base. Estamos mortos com Cristo, estamos ressuscitados com ele e ele em nós, ele vivendo em nós. Toda a prática da vida cristã depende disso. Cristo vive e se manifesta naquele que creu, que com ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, ser um cristão nascido de novo não é ser cheio de catolicismo, protestantismo, espiritismo, crentismo, igrejismo ou qualquer outro ismo, mas cheio de Cristo, cheio da vida de Cristo, cheio da palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. E isto sim é ser um cristão, uma igreja identificada com Cristo.
Então, o projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior e encher-nos de tudo o que Ele é. Isso aqui é muito importante, vou até repetir. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior e encher-nos de tudo que Ele é. Deus nos crucificou com Cristo para acabar conosco, para dar um fim na nossa vida pecadora, a fim de que Cristo pudesse entrar em nós e viver a vida dele. Então a condição é esta: não mais eu, mas Cristo em mim. Feliz momento, o momento que eu vi que a morte de Cristo na cruz era a minha morte também. Isto me trouxe libertação, não só do pecado, mas também de mim mesmo, porque a palavra diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isto não é teoria, não é teoria, é fato consumado na vida de quem crê. Se você não crê, você não experimenta. Seria impraticável, doloroso tentar viver como cristão, nascido de novo, cristão de fato, viver em paciência, amor, bondade, humildade, se alegrando em qualquer situação, tentando vencer as preocupações, inquietações, tensões e agitações. Seria doloroso para qualquer um. Não vai conseguir. Não tem como. Agora, se Cristo está em mim, se Ele é a minha vida, se Ele vive em mim, se Ele manifesta a sua vida em mim, aí a conversa é outra. Aí tem jeito, porque aí é Ele. A vida cristã não é produzida por experiências religiosas, emocionais, mentais, místicas e até demoníacas. Vida cristã, conforme revelada na palavra de Deus, é o próprio Cristo. O que é bonito no cristianismo verdadeiro é Cristo se entregando por mim, se dando por mim e vivendo em mim a sua vida justa e santa. Então, irmãos, não há nada impessoal no cristianismo de Cristo. Tudo está na pessoa dele. Tendo ele, você tem tudo. A vida cristã não é um manual de instrução para executar ou fazer alguma coisa. Também não é esforço de tentar melhorar. Não, eu quero melhorar, eu tenho esse desejo, estou me esforçando. Vida cristã não é isso. Também não é um programa de reeducar o velho homem, porque o velho homem não tem jeito de educar ele do ponto de vista de Deus, do Evangelho. O velho homem, ele tem que morrer. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez e faz em mim. É o que Cristo vive em mim. Não é tentar se melhorar, mas é a vida de Cristo que é essencialmente boa se manifestando em nós e através de nós. Não é reeducar o velho homem, é
crer que o velho homem foi com Cristo crucificado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Veja aqui, irmãos, o velho homem foi crucificado. O nosso, o meu foi, o nosso foi. Se o seu não foi, é porque você não creu. Mas preste atenção, porque aqui diz que o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído. Então eu pergunto, o corpo do pecado foi desfeito na sua vida? Ele foi destruído na sua vida ou ele ainda se manifesta? Porque aqui diz que a crucificação foi para que esse corpo de pecado fosse destruído, desfeito. E diz mais, para que não sirvamos mais ao pecado. Você serve ao pecado? Você serve ele ainda? Mas alguns. Deus expulsou Adão do Éden por quantos pecados? 1. Isto mostra que o pecado é coisa séria. E muito. Para Deus é. Para mim também. Se é para Deus, tem que ser para nós também. Se você não creu ainda, então creia e confesse a palavra de Deus, dizendo: estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Saio de cena para o Senhor assumir o controle de tudo. É singelo assim, mas funciona. A vida de Cristo é por natureza santa, pura, amorosa, bondosa, de perdão, enfim, expressa tudo o que Ele é. É exatamente este tipo de vida que Cristo vive em nós, vive na sua igreja. É sobre esta vida que Paulo exorta os Efésios, aqui no capítulo 4. Esta vida de Cristo é toda a prática do crente que vive no Senhor. Vamos voltar lá para o capítulo 4 de Efésios, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A palavra andar aparece 7 vezes nessa carta e descreve o modo de viver de uma pessoa. Paulo foi categórico em afirmar em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo. Para mim a vida é Cristo. Paulo está pedindo aos Efésios que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Um andar digno, um viver digno, é o que condiz com a digna posição em Cristo. Você está em uma posição digna que Deus colocou você, e você tem que, na prática, andar de uma maneira que condiz com o lugar onde você está, com a sua posição, que é uma posição digna. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que está nele. Nele quem? Cristo. Em Cristo. Nele. Aquele que diz que está em Cristo, que está nele,
também deve andar como ele andou, como Cristo andou. Como foi que ele andou? Como foi que ele andou? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 até o 23, preste bem atenção no que vai ser dito aí. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Diz aí que é para andar nos passos dele. Diz aí que ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Diz aí que ele recebeu ameaças, mas não revidou. Quem pode andar assim? Ninguém. Só ele mesmo. Só ele pode andar como ele andou. Mas, irmãos, essa é exatamente a ideia do Evangelho. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo novamente na terra, em você, em mim e através de nós. Não é pisar nas pisadas dele, mas é ele mesmo vivendo os seus passos em mim. É Cristo vivendo em nós. É o andar dele através de nós. Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Tem muita gente que diz que está em Cristo, mas não tem a realidade. Só diz, mas não tem a realidade. Essa gente não é trigo de Deus, é joio do diabo. Parece, mas não é. Esse andar digno é produzido pela vida de Cristo em nós. Digno é a maneira que devemos andar diante de tão excelsa vocação. O que é vocação? Significa escolha, a escolha de Deus, o chamamento de Deus, a predestinação de Deus. Nossa vocação é ser semelhante ao Filho de Deus e também para ter comunhão com Ele. Você foi chamado para isto, para ser semelhante ao Filho de Deus que vive em você e para ter comunhão com Ele. No texto lá de Efésios 4:1, pela segunda vez, Paulo faz referência a si mesmo como um prisioneiro. Ele diz: eu, o prisioneiro no Senhor. Muito importante observar que ele diz assim: eu, o prisioneiro no Senhor. Por quê, irmãos? Porque no Senhor, que é o mesmo que em Cristo, no Senhor é a experiência que Deus deseja para cada um de nós. No Senhor é a nossa vida em união com Ele. Eu estou nele e Ele está em mim. E não tem quem possa desmanchar essa nossa união com Ele. Interessante, irmãos, que em qualquer circunstância que nós nos encontramos, estamos em Cristo, estamos unidos a Ele,
Isto é o que realmente importa. Paulo estava preso por causa do evangelho que ele pregava, porque Cristo vivia nele e por sua fidelidade e obediência ao Senhor. Ele não estava preso por corrupção ou por qualquer outra coisa criminosa e pecaminosa. Não. Por isso ele poderia da cadeia falar em vida digna, falar em um andar digno. E mais, ele não manda, ele não manipula ninguém, apenas exorta com ternura, com amor, com graça. Ele exorta: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Deus não é limitado. Ele usou as cadeias de Paulo para fazer o bem aos crentes do seu tempo e aos crentes de todos os tempos. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos as situações difíceis que estamos passando, mas Deus tem um propósito em tudo. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está passando, se são agradáveis ou não, mas sei que se você é daqueles que ama a Deus, que tem o chamado de Deus na sua vida, então você pode dizer: isto está contribuindo para o meu desenvolvimento espiritual, está cooperando com o propósito de Deus para mim. Não fique aí lutando contra, não fique aí bicudo, não fique aí se acabando na tristeza. E também não fica aí dizendo aí no coração, ou pensando assim: não é com você? Não aconteceu com você? Você sabe o que está acontecendo comigo? Você não sabe. Você não sabe nada. Então, é melhor você olhar para a soberania de Deus e começar a pedir a Deus a compreensão, porque Deus tem um propósito em tudo para aqueles que amam a Deus. Aí o apóstolo começa a mostrar como deve ser o nosso andar, a nossa convivência como pessoas regeneradas. Ele vai falar com a igreja, com os santos, com os chamados, com os convocados. Ele vai falar com a sua seleção agora. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando eu leio isso aqui, eu já penso logo na vida de Cristo em mim. Com toda humildade. Humildade é uma palavra muito falada, mas muito pouco conhecida na experiência, como experiência. A palavra humildade usada aqui não fazia parte
de nenhum sistema de filosofia dos homens, filosofia humana. Era algo sem valor, sem nenhuma importância. Era um sinal de fraqueza, de submissão. Humildade é o reconhecimento que não somos nada e que Cristo é tudo em nós e no nosso meio. Eu só quero ver alguém brigar agora. Eu só quero ver alguém discutir assim porque eu quero fazer uma coisa, alguém chegou, deu uma outra opinião, e aí nós vamos discutir, nós vamos brigar. Eu quero ver. Eu quero ver você brigando com alguém, meu irmão. Se você de fato reconhece que você não é nada, e nada só é nada no morto, e morto em Cristo, e que Cristo é tudo em você e no nosso meio. Tem como brigar? Não tem. Mas o pessoal não quer ouvir isto, não quer pregar isto, estão em outra. O único conceito que eu tenho de mim mesmo é que estou morto e Cristo é a minha vida. O cachorro, diante de uma situação de estresse, medo, raiva, nervosismo, ele fica com os pelos do lombo eriçados ou arrepiados. E aí ele fica perigoso. Ele pode morder você, atacar você. Então, quando você estiver vendo um cachorro com o pelo arrepiado dos lombos, não fique chutando, não. Mas eu não estou falando de cachorro, estou falando de gente. Você arrepia os lombos com o outro? Quando você pensar em você, pense que é nada. Pense que é um morto em Cristo. E aí, meu irmão, não sou eu, Cristo vive em mim. Parece até, irmão Vavá, que o cristão é mole, né? É molão. Mas eu acho que é mesmo. O irmão conhece bem de ovelhas. E ovelha é um bicho mole. Ovelha é mole. E Jesus disse assim: você é minha ovelha. Não é bode, não. É ovelha. A ovelha tem fragilidade. Ela é fraca. Mas ela tem o pastor. E o pastor da ovelha da qual estou falando é Jesus. E o mais importante, Eldinha, é que o pastor vive na ovelha. Ele não só fica tocando, não, guiando, não. Ele vive. Ele guia por dentro de você. É assim que Jesus te guia, vivendo em você. Então, irmãos, não precisamos de bestices entre nós. Porque se eu estou morto com Cristo, Cristo é a minha vida, só assim vamos viver adequadamente e sem bestices. Porque tem gente besta, realmente tem. Mas tem que morrer. Morrer em Cristo Jesus. Ou você acha que isso é a igreja? Ninguém deve se considerar mais importante que o outro no corpo de
Cristo. Ninguém. Com toda mansidão, não é um pouco, toda humildade, agora com toda mansidão. Mansidão, o que é? Alguém disse que mansidão é força controlada. Eu achei um conceito bem apropriado. Mansidão é força controlada. Como um cavalo manso, um cavalo que foi domado, um cavalo doméstico. Você sobe em cima dele, anda tranquilamente, a trote ou a galope. Ele não derruba você, mas o cavalo tem a mesma força do cavalo que não foi domado. Se o cavalo quiser, ele derruba você, mas ele não derruba, é cavalo manso. Ele é controlado. E nós também, irmãos, somos controlados pelo Espírito de Deus e pela vida de Cristo em nós. Eu tenho força no braço, não tanto mais, mas eu tenho. Eu ainda posso dar um murro forte em você, posso machucar ainda. Você também pode. Pega o irmão Evaldo com aquele porte dele, se der um murro em mim, ele me derruba na hora, mas é manso. Ele é manso, não vai fazer isso, nem com o inimigo, tá, irmão? Então, não vamos nos machucar, porque temos a mansidão de Cristo em nós. Eu posso perder a estribeira com o meu irmão mais vagaroso, ou melhor, vou fazer pergunta, é uma pergunta. Eu posso perder a estribeira com o meu irmão mais vagaroso? Porque tem. Se você quiser, pode. Mas não precisa perder, porque você é manso. A mansidão não é só com o outro, mas com Deus também. Você pensou que ser manso era só com o outro? Mas com Deus também. A mansidão aceita tudo que Deus faz ou permite na nossa vida sem se rebelar. E também recebe toda a crueldade do homem sem retaliar e sem sentimentos de vingança. Esta é a característica daquele que disse: eu sou manso e humilde de coração. Jesus. Com toda longanimidade. Com toda. O que é longanimidade? É aquela capacidade elástica que estica, de tolerância e paciência. Aquele fulano não tem jeito mesmo, vamos desistir dele? Ainda não, espera um pouco, vamos esticar mais um pouco com ele. Tem cachorrinhos que não são de briga, mas arrepia os pelos e ficam latindo, aquele latido irritante para o outro, irritando o outro, e às vezes dá vontade logo de dar uns gritos com ele, ou até um chute. Tem gente assim, como esses cachorrinhos.
Tem gente que é bem irritante, mas é muito melhor encarar com toda a paciência e tolerância. É melhor relevar e tolerar. É melhor. O que eu estou dizendo aqui não é manter a fachada da pessoa educada, boa educação. Eu não estou aqui pegando na partida com você porque eu sou uma pessoa educada. Só que por dentro está fervendo, está com raiva, rancor. E a vontade é de chutar mesmo. Não, não é esse tipo não. É aquela paciência, aquela coisa que Deus produz no nosso interior mesmo. Então a longanimidade não desiste facilmente. Pelo menos antes de esgotar todos os recursos. A longanimidade é uma atitude paciente, principalmente quando estamos sob rigorosa e prolongada provação. E tudo isso se encerra em Cristo mesmo, irmãos. A vida dele em nós produzindo tudo isto. Suportando-vos uns aos outros em amor, sem humildade, sem mansidão e sem longanimidade, não vamos saber suportar uns aos outros em amor. Muito menos suportar a tribulação na nossa vida. Não é apenas suportar, é suportar com amor. Aqui está a diferença do cristianismo verdadeiro para o humanismo aí do homem. Aqui está a diferença do cristianismo de Cristo autêntico, verdadeiro, para o humanismo aí, humanismo religioso. Porque é suportar com amor. Não é só suportar. Ah, eu suporto. Mas é com amor? Eu não tenho outra opção senão amar você. Eu não tenho. A única opção que eu tenho é amar você. Este é o mandamento que Deus me deu, que Jesus me deu. Ele disse que eu não tenho outra opção senão amar você. Não importa o que você está fazendo, eu não tenho outra opção. Só que isso é muito bom, muito gostoso. E só podemos amar porque Deus colocou o amor dele em nós. Este amor é o amor de Cristo. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo outro. Então, irmãos, qual é o tipo de amor entre nós que temos que ter uns pelos outros? É este amor aqui. O amor que dá a vida pelo outro. Então, se o irmão José Rabelo tem uma disposição lá no seu interior de que, se for necessário, se for preciso, você dá a sua vida pela Marta e ela por você, eu quero ver vocês brigarem. Eu quero ver separar. Se eu tenho a disposição de, se preciso for, dar a vida por você, como é que eu vou odiar você? Como que eu vou ficar indisposto ou concorrendo
obrigando ou desprezando alguém que eu sou capaz de dar a vida. Isto aqui não é religião, não. Isso aqui é o Evangelho mesmo de Deus. Se você não está disposto a dar a vida, se preciso for, pelo seu irmão, você não é cristão, não. Então, eu não vou brigar, nem criar confusão com aquela pessoa que eu estou disposto a dar a minha vida. Olha o que Paulo diz também. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme, não se usufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 8, foi o que eu li aqui. Nada pode ser relevante diante da expressão do amor. O amor tem uma capacidade infinita de suportar. Quem ama pode até querer se vingar, mas não se vinga. Não se vinga. O amor tem a capacidade de suportar situações adversas e pessoas hostis. Agora, eu não estou falando de ficar insensível diante das coisas. Não é isto que estou falando. Eu estou falando de suportar sem dar o troco pelo ultraje sofrido. É disso que eu estou falando. O amor não entra em colapso e nem em falência. O casamento, com o passar do tempo, perde muito de eros, que é aquele amor físico, sensual, e pode sofrer uma desafeição, ou diminuição, ou perda de afeição. E isso vai sofrendo desgaste com o tempo, e o casal começa a perder o afeto um pelo outro. Pior ainda, com o tempo vira desafeto, hostilidade, grosseria, indiferença. Vira uma espécie de amor pragmático. E alguns até se repelem. Mas existe um nome importante, existe uma reputação, existe uma religião a zelar. Então, o casal continua juntos, mas apenas por efeito prático, conveniente. É horrível. E como tem, é horrível. Mas quando o amor de Deus está em nós, está na relação,
aí é tudo diferente. Aí realmente é diferente. Eu usei o casamento aqui, mas apenas para dizer que aqui entre nós não vamos ter esse amor pragmático. Nada de pragmatismo entre nós aqui. Eu tolero aquele irmão, não gosto dele, mas vamos tolerar aqui, vamos andar juntos aqui até o fim. Que conversa é essa? Nada de pragmatismo, meu irmão. Nada de conveniência. Não é assim não. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então o nascido de Deus ama e conhece a Deus. Se você não ama, então eu já vou dizer logo, baseado aqui, não é nascido de novo e não conhece a Deus na intimidade, na comunhão. O amor está na vida de Deus, na natureza de Deus, no caráter de Deus. E nós, irmãos, temos sim a vida de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, e nós em Cristo, porque Cristo é tudo isto e Ele está em nós. Portanto, o amor é verdadeiro, a menos que você não seja nascido de novo. Até chegarmos à perfeição, temos 3 coisas que pautam a nossa vida e pautam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, a fé, esperança inabalável e o amor. E o amor é maior destes 3 aqui. O amor é maior. Fé e confiança e esperança só aqui na terra. Você vai precisar da fé, da esperança, da confiança aqui na terra. A fé, a esperança. Mas o amor vai continuar no novo céu, na nova terra, por toda a eternidade. O amor se interessa pela salvação das pessoas. Se você não se interessa pela salvação das pessoas, você não está amando. Mas não vamos confundir amor com humanismo. Não vamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, o Senhor deixa morrer a pessoa que Ele ama. Mas o Senhor não ama? Amo. Mas o Senhor deixou morrer. Pois é. Mas eu estava amando. Eu nunca deixei de amar. Às vezes, Ele deixa levar uma boa surra e ir para o tronco numa cadeia. Mas Ele está amando. Mas jamais deixou de nos amar. Quem é perfeito aqui? Aqui, nesta sala. Quem é perfeito aqui? Quem é perfeito aqui? Quem não tem um defeito? Não estou falando de pecado. Estou falando de defeito. Quem não tem um defeito aqui, levante a mão ou fique de pé. Ninguém. Entendeu por que eu tenho que suportar você e você a mim? Enquanto estivermos vivendo neste corpo, ainda temos imperfeições. E é por isso que Paulo disse: suportai-vos
uns aos outros. E acima de tudo, irmãos, esteja o amor. Então, o essencial na nossa vida é amar. Primeiramente a Deus, depois as pessoas que Ele amou. Amém?